Isso, Marília. Esse assunto também é um assunto muito pedido dentro ali da gama do clareamento dental, que é uma dúvida muito frequente dos dentistas. Qual é o limite? Quantas sessões eu devo fazer, né, para cada paciente? E a gente tem três pontos que assim, é o que ficou de lição no final da live. O primeiro ponto é sempre o diagnóstico, né? Então, como eu sempre bato naquela tecla, tem um correto diagnóstico, consiga diagnosticar o tipo de mancha, qual é a rotina do seu paciente, se aquela mancha é intrínseca, extrínseca. A partir daí, você vai escolher o melhor protocolo. Escolhendo o melhor protocolo, é importantíssimo que você avalie a espessura de esmalte daquele paciente. Porque a espessura de esmalte dele, Marília, vai mostrar pra gente quantas sessões eu posso fazer. Se eu tiver um esmalte mais fino, mais delicado, eu vou ter que fazer menos sessões. Porque se eu insistir em várias, a chance de eu criar uma mancha ali de difícil remoção é muito grande, né? O terceiro ponto é a questão da concentração do gel. Tem muitos dentistas que já iniciam com 35% ou até 37%, dependendo da técnica que eles forem trabalhar. Mas essa é uma concentração muito alta. A chance de eu ter manchas, de eu danificar o esmalte do paciente e ter efeitos irreversíveis é muito grande. Porque quando a gente usa um peróxido em alta concentração, logo de cara, ele vai ocasionar danos na microdureza daquele esmalte. Vai deixar o esmalte mais suscetível a trincas, fraturas, manchas. Então, sempre começar com peróxido de uma baixa concentração e aumentar o número de sessões. Então, se eu trabalhar sempre com menos, eu vou poder fazer mais sessões com segurança. Vai ficar de fácil controle ali, ainda mais para quem não tem tanta habilidade com clareamento. É sempre começar do menos. Nunca, pressa inimiga da perfeição. Nunca comecem com peróxido em alta concentração. Vai dar problema. Muito raros os casos que o paciente não vai ter sensibilidade, que você não vai ter mancha. Aí tem muita gente, Marília, que trabalha com a técnica híbrida e faz com 35%. Aí fala, nossa, mas a luz violeta está causando sensibilidade? Não, é porque você começou com gel muito alto, que não precisava, né? Aí acaba causando muita sensibilidade. Então, uma média, quem vai definir o número ali de sessões, basicamente, é o tipo do dente do seu paciente, a quantidade de manchas que ele tem. Então, se a gente falar de clareamento com luz violeta, uma média de 5 a 7 sessões. Mas lembrando que isso vai variar. Mas observou que o dente está ficando opaco, está perdendo brilho, está tendo excesso de mancha branca, a gengiva está querendo ficar irritada, está ficando translúcido aquele esmalte, pare. Né? Não continue, não tente exceder. Porque o clareamento, ele funciona exatamente quando a gente vai descolorir um fio de cabelo, né? Você que é loira é um ótimo exemplo pra gente. Cada cabelo de cada pessoa vai puxar para um tom quando a gente vai descolorir, né? Umas pessoas vai puxar para o amarelo, outras para o laranja, outras para o branco. O nosso dente é a mesma coisa. Quando a gente vai submeter ele a um clareamento, você não deve prometer para o paciente aquele branco super branco. Você não sabe qual é a cor. Ele não é um tratamento muito previsível de cor final, né? E o erro dos dentistas é, promete uma cor super branca. Aí não avalia a questão do contraste da pele, cor de lábio, cor de cabelo, né? E acaba não conseguindo atingir aquele resultado muito branco. Então, são vários fatores aí que vão influenciar e muito no resultado final. Com certeza, Isa. Obrigada aí pelo resumo. Muita gente ontem queria ter assistido, não assistiu, por isso que é importante ficar ligado, né? A Isa vai continuar essa série de lives aí, né, Isa? Até a semana que vem. Até semana que vem. Então, ela vai estar trazendo bastante conteúdo, bastante coisa legal aí para vocês acompanharem. Então, não percam, certo? Vamos falar do assunto de hoje, Isa? Clareamento interno. Confesso que desse assunto sei pouco. Vou aprender aqui junto com vocês. Como funciona, Isa? Enfim, como fazer o clareamento interno da melhor maneira? Quais são as dicas que você consegue dar para a gente? Marília, falando de clareamento interno, é muito provável que os dentistas já conheçam essa técnica, mas não estejam familiarizados com a prática dela. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre o que ocasiona aquele tipo de mancha e escurecimento daquela coroa, né? O paciente que procura o clareamento interno, ele tem uma característica muito peculiar. Sempre é aquele paciente que ou sofreu um trauma em dentes anteriores, né? Que precisou ser submetido a tratamento de canal, perdeu muita estrutura interna ali, e ele pode ter dois tipos de mancha.
uma mancha que pode ter sido ocasionada pela hemorragia interna, ali quando ele sofreu o trauma, né? Então, essa hemorragia interna, ela acaba escurecendo aquele substrato desde a raiz e a dentina e transparecendo no esmalte. Ou, que também é muito comum, é quando o paciente tratou um canal há muito tempo atrás, não foi removido o excesso de cimento que tinha ali na coroa. E esse excesso de cimento vai ocasionar um acinzentamento, vai deixar aquele dente cinza, quando ele puxa ainda com substrato muito escuro. E o que acontece é que a maioria dos dentistas, Marília, pensam da seguinte forma: não, clareamento interno é algo muito difícil, então é mais fácil eu desgastar esse dente, fazer uma coroa, fazer uma faceta, colocar um núcleo ali, do que eu tentar clarear. Isso é muito comum no consultório. Eu recebo muito paciente que passou já com vários dentistas que queriam desgastar, colocar porcelana, e o paciente já sabe que ele tem um dente delicado ali. Às vezes ele está há mais de 10 anos com aquele dente escurecido, né? Mas ele quer corrigir aquilo sem ter que desgastar o dente dele. E qual que é a alternativa que a gente tem hoje? E é uma alternativa que há muito tempo é pesquisada na odontologia e é indicada como uma das primeiras que você tem que tentar no paciente antes de desgastar o esmalte, que é o clareamento interno. Ele tem algumas chaves, algumas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque como você vai colocar um produto clareador dentro do dente do paciente, você não pode ter riscos, não pode correr risco daquele clareador extravasar. Porque senão você pode ocasionar uma reabsorção interna e ele pode perder o dente. Então, o clareamento interno ele tem que ser muito bem planejado. Não é o mesmo produto que a gente utiliza nas outras técnicas, né? Não é peróxido de hidrogênio, não é peróxido de carbamida, é o perborato de sódio. O perborato de sódio ele vem em pó, tá? Como um hidróxido de cálcio, para quem está acostumado a trabalhar com hidróxido de cálcio em pó. Ele vem o pó e um líquido que pode ser a base de peróxido de hidrogênio, tá? Mas numa concentração muito baixa. Você vai misturar esse pó com esse líquido, você vai ter uma consistência, um material um pouco granuloso. Você vai fazer a abertura daquele dente e vai inserir aquele material. Ao longo da live eu vou comentar um pouquinho passo a passo dessa técnica, mas é muito importante salientar, é um material diferente. Não tentem colocar o mesmo material que você usa no clareamento externo para o clareamento interno, senão você vai causar reabsorção radicular daquele dente, tá? E tem muitas pessoas que perguntam, posso fazer o clareamento externo? Pode, em muitos casos deve, porque a gente associa muito a técnica de fazer o clareamento interno com o clareamento externo, por exemplo, com a luz violeta. Vai ser dois agentes, tanto químico quanto físico, que vão trabalhar para quebrar aquelas moléculas de pigmento e devolver a cor natural para o dente. Muitas vezes devolver um sorriso mais iluminado também. Perfeito, Isa. E como é que você faz? Você faz simultaneamente a luz violeta, o clareamento externo com o interno? Como que você faz esse procedimento? Ou você primeiro clareia internamente e posteriormente a parte externa? O clareamento interno, Marília, se o clareamento convencional ele já tem um resultado imprevisível, o clareamento interno também. O clareamento interno são raros os casos que a gente consegue ter 100% de certeza que vai igualar. Eu sempre explico para o paciente que é uma tentativa e deve ser a primeira tentativa de escolha, tá? A partir disso, o que a gente vai fazer? Veio aquele paciente no consultório com o dente escuro. Eu tenho que radiografar aquele dente, tá? Analisar a estrutura dele, se ele não tem nenhum comprometimento de estrutura, se ele não perdeu o osso, se ele não tem reabsorção, tá? E a radiografia vai me mostrar se a obturação daquele canal tá boa. Partindo de que tá tudo bem, o que eu vou fazer? Vou fazer uma abertura atrás do dente, porque é um dente que foi submetido a tratamento de canal. Então, provavelmente, ele deve ter uma abertura, uma resina, alguma coisa atrás dele. Vou fazer essa abertura coronária, como se eu fosse tratar o canal novamente. Vou colocar uma proteção, e eu gosto muito de fazer essa proteção com resina Flow, que é uma resina bem fluida, ou ionômero de vidro. Por que essa proteção ali logo no início da obturação do canal? Se eu não tiver essa proteção, ela é de suma importância. O meu material clareador ele pode extravasar para a raiz. E aí sim eu posso ter algum tipo de reabsorção interna, tá? Então depois, fiz essa proteção que a gente encontra na literatura como plug, né? Que pode ser feito com resina Flow ou ionômero de vidro. Eu vou
Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim, a Isa. Para vocês travaram? Voltou? Oi? Voltou? Voltou, travou aqui para mim. Voltou, para mim também travou. Aí. Então, agora tá certo? Tá na velocidade normal? Tá. Tá? Então, vou recapitular um pouquinho. Depois que eu fiz o plug, eu coloco o perborato dentro da coroa e fecho com material provisório. Por quê? O clareamento interno eu vou trocar semanalmente esse produto no interior da coroa. Depois disso, eu vou dar andamento ao meu clareamento externo. Eu tenho duas opções, Marília, quando eu trabalho com clareamento com luz violeta. Ou meu paciente vai uma vez por semana ou 2 vezes por semana no consultório. Se ele for uma vez por semana, eu vou executar o clareamento externo com luz violeta e posso até utilizar o peróxido de hidrogênio a 15% sem problema nenhum. E vou trocar semanalmente aquele curativo interno com o perborato. Se ele for 2 vezes por semana, com intervalo de 48 horas, que é o meu protocolo, eu tenho que lembrar que eu só posso trocar uma vez por semana aquele perborato. Eu não posso trocar toda vez que ele vier fazer clareamentos no consultório. São técnicas diferentes, mas que eu executo ao mesmo tempo. Porque eu consigo ter aquela eliminação das moléculas que estão impregnadas dentro do dente e externo também, fora do dente, com a luz violeta. Então eu faço as duas coisas, mas os planejamentos são separados e os produtos são trocados em sessões diferentes. Perfeito, Isa. Tem o pessoal com umas dúvidas aqui, já vou te falar. Estou perguntando se a Laser Smile tem produto para fazer clareamento interno. Não tem, tá? A gente só trabalha com gel de peróxido de hidrogênio para clareamento externo. Você faz arrolhamento em clareamento interno, Isa? O que, Marília? Não entendi. Você não faz arrolhamentos em clareamento interno? Doutora Rose perguntando. Deixa eu achar a pergunta dela. Arrolamentos em clareamento interno? Não, não faço. Depois ela corrigiu, arrolhamento. Não sei nem o que é. Na verdade, eu acho que ela está querendo dizer do plug, não é, Rose? O material que a gente coloca dentro do dente. É muito importante que faça. Não tem como você fazer o clareamento interno sem essa proteção, seja ela com ionômero de vidro ou com flow, resina flow, dentro ali, bem aonde começa a obturação do canal. Se você não fizer, tem sérios riscos de reabsorção. Então, a gente sempre faz, é o plug, o famoso plug. Beleza. Doutor Diego está perguntando, daí você faz o clareamento externo só no dente escurecido a princípio ou já faz em todos os dentes normalmente? É muito raro hoje o paciente que não quer clarear os outros dentes, né? Então, sempre interessante que nós possamos fazer externo de todos os dentes e interno só daquele escurecido, mas sim, já teve casos que o paciente queria fazer só do dente que estava cometido com escurecimento. Então, aí eu faço só a aplicação de luz, tá? Sem o peróxido de hidrogênio. Eu gosto de fazer só a luz, faz em todos, porque queira ou não vai eliminar aquelas moléculas que estão destoando um pouco a cor. Vai ser mais fácil de a gente igualar do que ficar um dente de cada tonalidade. Eu acho que talvez o doutor Diego também, a dúvida dele, não sei, mas de repente a minha é a seguinte: de repente, se você faz primeiro o clareamento de um, para você conseguir ver o tom que vai ficar para dar sequência nos outros. Eu acho que de repente que o tipo do escurecimento é um tipo diferente do que acometeu os outros dentes. Então, ele vai responder numa velocidade mais lenta do que os outros que foram por corantes externos ou de formação, né? E a luz, ela vai acabar tendo um tratamento mais lento com os outros. Não é uma coisa que vai ficar muito discrepante um dente do outro. Eu até gosto muito de trabalhar com a luz porque é mais fácil de eu ir igualando todos os dentes, né? Porque aí eu trabalho com a mancha do trauma ali ou com a mancha da endo, que a endo acabou causando pelo excesso de cimento, e corrijo também o excesso de corante. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O perborato com bolinha de algodão ou papel absorvente, Isa? Tanto faz, o que você estiver mais acostumado a trabalhar. Eu gosto muito da bolinha de algodão, acho que super resolve, tá? E se eu puder indicar para vocês, um perborato de sódio, sempre uso da FGM, que tem o melhor custo-benefício e a melhor consistência. Basicamente é o que eu mais trabalho há anos no consultório. Entre as sessões, você fecha com cotozol
ou CIV. É isso? Assim que fala? Isso, eu prefiro CIV, porque o cotosol original, porque cotosol é igual cotonete, né? Na odontologia, cotosol é a marca. O produto é o cimento obturador provisório, ou obturador provisório. O cotosol, ele é bem seco. Então, o original é muito bom para a gente conseguir fechar. Quando você vai usar outro material obturador provisório, ele acaba saindo com muita facilidade. E você não pode correr risco que ele saia, porque senão você vai perder o produto que está dentro do dente e vai ter risco de infiltrar alguma coisa, fica aquela cavidade. Até risco de poder fraturar o dente. Então eu sempre gosto de usar o Cotosol, marca Cotosol, ou cimento de ionômero de vidro para fechar, ou até mesmo a resina Flow. Perfeito. Pessoal, vou mandando as perguntas aí que a gente vai respondendo. Isa, pode prosseguir. Acabou as Então, perguntas. Marília, e uma das coisas que os dentistas não sabem é realmente quantas sessões eu devo fazer essa troca, quantas consultas eu tenho que trocar. O que o fabricante fala pra gente, dependendo isso muito da marca, tá? Como eu falei, eu trabalho com o da FGM, você tem um limite de 10 aplicações semanais, tá? Então ele precisa ficar pelo menos de 6 a 7 dias no interior da coroa do dente e eu vou trocar semanalmente. Existem casos que eu chego a 10 consultas, 10 trocas? Sim, existem. Mas a maioria, o que eu dou sempre de dica para os dentistas é: chegou na quarta ou quinta sessão, quarta ou quinta consulta, você não teve mudança nenhuma, porque isso pode acontecer quando a gente está falando de dente escurecido. Pode parar o seu clareamento interno, ele não vai progredir. Aí você pode tentar só o externo, ou aí sim partir para outros tipos de reabilitações, né? Mas sempre de escolha o clareamento interno, porque não vai desgastar aquela estrutura, trocando semanalmente. São raros os casos, tá? Que a gente não tem nenhuma mudança, mas isso pode acontecer. O clareamento interno, ele é muito imprevisível. E outra coisa que é muito imprevisível é o tempo que ele consegue ter um resultado estável. Porque quando você não sabe se aquela mancha foi do trauma, ou tem muitas pessoas, como um paciente que eu atendi no consultório alguns meses atrás, ele ficou 20 anos com o dente escurecido e ele nunca tinha feito tratamento endodôntico desse dente, ele nunca tinha tratado o canal desse dente. E o dente precisava, sim, de tratamento endodôntico porque tinha uma lesão ali na ponta da raiz. O que eu precisei fazer? Tratar o canal, recuperar aquela lesão, esperar o cimento obturador secar bem, para que daí eu pudesse dar início ao clareamento interno. Mas ele já sabia que o clareamento interno poderia dar certo, como poderia não clarear, como poderia clarear e não durar muito tempo. Então a gente sempre faz um controle. Eu gosto de fazer um controle a cada 6 meses, para ver se a gente precisa reaplicar ou só fazer externo o suficiente, porque ele é muito imprevisível, vai depender muito do trauma que o dente sofreu. Perfeito, Isa. Doutora André está perguntando, para fazer o plug, você tira quanto da obturação? Eu gosto de tirar, pelo menos, eu uso raio-x digital lá na clínica, tá? Então eu consigo medir exatamente quanto que eu tenho de obturação e o quanto eu consegui tirar menos, às vezes nem um milímetro, sabe? Pouca coisa, aquela entradinha de uma broca, sabe uma broca esférica? Pegue uma broca 10, 12, por exemplo. É a cabecinha da broca, é o suficiente que você tem que tirar de material obturador. Você não precisa mexer ali naquele material obturador. É lógico que muitas vezes quando a gente abre o dente e vê esse escurecimento, tem um excesso de gutta-percha, de cimento, então você precisa limpar aquela estrutura. Mas não precisem tirar o material obturador como se fosse fazer um núcleo metálico, por exemplo. Não há necessidade de tirar 2/3, por exemplo, né? Porque senão você vai deixar o dente mais suscetível ali a trincas e a fraturas. Tira o necessário. E normalmente o necessário é o diâmetro de uma broquinha 10, 12, tá? Ou 10, 14 no máximo. Perfeito. Doutora Estela está perguntando, Isa, é comum soltar o curativo? Que ataque que faz... não entendi, desculpa, peraí que rodou. Você faz ataque ácido no esmalte para reter a resina como curativo, Isa? Isso é muito comum mesmo, o cotosol acabar soltando, porque faz parte da reação química que vai ter entre o perborato de sódio e o peróxido de hidrogênio. Vai ter a liberação dessas moléculas de oxigênio para promover a oxidação e eliminar o pigmento que está ali. Então, essa liberação de oxigênio faz uma reação química dentro do dente que pode deixar aquele meio úmido e o material obturador acabar soltando.
Eu não faço condicionamento ácido. Quando eu percebo que acontece essa situação, eu sempre faço da seguinte forma. Eu coloco o perborato de sódio já manipulado ali dentro. Tento apertar ele o máximo possível contra a parede do dente com uma bolinha de algodão. E depois eu gosto de fechar com ionômero de vidro. Aí o que eu faço? O ionômero de vidro restaurador. Eu pego um pouquinho de pó de hidróxido de cálcio e eu vou apertando ele contra a parede do dente para que ele fique bem sequinho ali, bem adaptado, tá? Até ele conseguir endurecer bem. Se você estiver trabalhando com cotosol, você pode fazer a mesma coisa. Apertar, pegar uma bolinha de algodão, você molha essa bolinha de algodão no pó só do hidróxido de cálcio e você vai apertando ali contra o dente. Ele vai aumentar a resistência. Mas é comum sim, por isso precisa orientar o seu paciente. Notou que soltou o curativo, tem que ir imediatamente no consultório, porque faz parte mesmo por conta da liberação do oxigênio. E se for trabalhar com a resina Flow, não precisa fazer o ataque ácido. Se você colocar um pouquinho de adesivo, também sem excesso, vai auxiliar para ela travar ali na palatina do dente. Perfeito, Isa. Pessoal, vou mandando as perguntas aí, tá? Então, vamos retomar aqui, Marília. Então, quando a gente está falando do clareamento interno, eu tenho um limite, tá, de sessões. Eu posso fazer até 10 sessões de clareamento interno. Mas se eu tiver na quinta sessão e eu não tiver resultado, eu já sei que eu tenho que parar. Se eu tiver resultado, eu vou continuando até que aquele dente iguale bem aos outros. E quando eu estou trabalhando com a associação das duas técnicas, externo e interno, eu consigo alcançar isso de uma forma muito mais rápida do que se eu trabalhar só com o interno. E se eu tentar um dente acinzentado, escurecido por trauma ou por tratamento endodôntico, tentar clarear só com a luz violeta e utilizar um peróxido de hidrogênio a 15, a 35, mesmo que for só naquele dente, eu não vou conseguir corrigir a cor, tá? Não tentem só com a luz violeta corrigir, porque o clareamento, vocês têm que pensar assim, aquele manchamento tá muito interno. Ele tá impregnado ali naquela parede do dente, né? Então eu preciso associar com um produto interno mesmo ali, não tentar só a luz violeta. Perfeito. Nós temos mais perguntas. Em dentes tratados com anidrido arsenioso, 30%, Devitex, eles ficam escurecidos? Dá para utilizar o clareamento interno nesse caso, Isa? É uma alternativa, Sérgio, mas para pensar exatamente o que eu falei. É um resultado imprevisível. Ainda mais quando a gente tem um produto que escurece muito aquele substrato. Então, não vai garantir para o seu paciente que é certeza absoluta que você vai conseguir igualar. Mas tente de primeiro o clareamento interno. Um clareamento interno bem feito, ele surpreende você em resultado. Vai ter pessoas que vão achar que o paciente fez até faceta, porque conseguiu igualar muito. Mas, na verdade, é sempre o planejamento e a cautela para executar aquele tratamento. Perfeito, Isa. E quando o dente aberto, a gente percebe que teve bastante destruição dentinária. Aí ele complementou. Se o profissional que fez o tratamento de canal abrir exageradamente o dente e teve muita perda dentária, mesmo assim clareia depois? Mesmo assim, ele clareia. Por quê? Quando a gente vai fazer a abertura coronária, é lógico, podem ter dois pontos. O tamanho da lesão que estava naquele dente, porque alguns pacientes têm infiltrações, o paciente já tinha uma restauração ali naquele dente e acabou infiltrando, deu lesão cariosa. Se você for limpar toda aquela lesão cariosa, às vezes não sobra muito remanescente dentário. Ou abertura coronária. É lógico que a gente sempre espera que o profissional seja o mais cauteloso possível, até porque a gente está lidando com o dente anterior, não pode ter risco de tirar muita estrutura, né, e deixar aquele dente mais frágil. Mas você precisa analisar quanto sobrou ali de substrato dentário mesmo, sadio ali em volta. Se aquele dente não tem trincas, o que eu gosto de fazer? Depois que eu limpei bem aquela coroa e eu fiz a abertura lá por palatino, eu gosto de colocar o fotopolimerizador, tá? Agora ele entra para auxiliar a gente. Sempre com a ponta dele para a palatina. E eu apago todos os refletores. E, se possível, eu diminuo até um pouco a luz do consultório. Por quê? Com o fotopolimerizador atrás do dente, eu vou conseguir visualizar alguma trinca, alguma fratura que pode comprometer aquele dente. E se eu visualizar alguma trinca e que só tiver uma fina camada de esmalte, é interessante você pensar.
ou depois num pino intradentinário para conseguir reter, ou analisar com o paciente a possibilidade de fazer uma coroa realmente. Porque senão você pode ter risco de fraturar aquele dente. Você vai conseguir clarear, mas o clareamento não vai durar tanto tempo, porque ele pode vir a quebrar. Perfeito, Isa. Olha quanta dica legal aí, hein, gente? Estou aprendendo aqui hoje com vocês. Estou até quieta hoje, hein? Isa, o pessoal tá... Vão mandando as perguntas aí, tá? Que a gente vai fazendo aqui. Isa, qual é a maior dificuldade que você tem no clareamento interno, né, no seu dia a dia, né? O que você julga mais difícil, né, no processo todo? O mais difícil é você poder ter uma previsão do resultado, porque isso é praticamente impossível. Então, você não saber qual vai ser o andamento, mesmo você executando corretamente, tudo certinho, pode ser que não clareie, né? E a cautela no olho clínico, Marília. Por isso que o protocolo fotográfico é imprescindível, ainda mais se a gente for trabalhar em clareamento interno e externo. O ideal é que você repita ele várias vezes e que você analise com muito cuidado, ver se você conseguiu corrigir toda aquela mancha. O desafio é o olho clínico mesmo, aquele momento de você saber parar o clareamento interno, né, e dar andamento com o clareamento externo, ou finalizei e cheguei numa cor legal. Treinar o olho clínico é o mais difícil. E você pode mesclar, tem que ser sequencial, né, esse processo. Então, você não pode parar, por exemplo, de repente, aí você vai fazer o clareamento externo e aí você vê se chegou no tom, se você continua o interno. Não é ideal fazer assim. O que a literatura mostra, Marília, é que nós devemos fazer pelo menos 4 aplicações de clareamento interno. Mesmo que na segunda ou na terceira a cor tenha alcançado o mesmo tom dos outros dentes. Por quê? Com 4 trocas ali do perborato, você consegue aumentar a durabilidade do resultado. Porque senão ainda pode ficar alguma molécula de mancha ali e voltar a ficar acinzentado. É lógico que nem sempre ele volta à cor de origem dele, mas ele pode ficar com um tom diferente. Então, pelo menos 4 aplicações de perborato para a gente ter uma boa durabilidade. Mas mesmo assim, não é garantia se vai ter uma estabilidade por 90 dias ou por 1 ano. Entendi. Então, então, de repente, você faz os 4, né, que são indicados, aí você faz o clareamento externo e, posteriormente, você pode voltar a aplicar, caso você ache que ainda ficou... Pode. Tá. O intervalo tem que ser de 90 dias, tá? 90 dias para não fragilizar aquela estrutura dentária. Mas você pode entrar com clareamento com luz violeta, você aplicar só a luz violeta, por exemplo, sem problema nenhum. Mas para o perborato, precisa respeitar a hora que você termina o tratamento, 90 dias para poder reaplicar. Entendi. Clareamento interno e externo pode deixar com alguma fragilidade ao dente na sua estrutura, Isa? O clareamento interno, se ele não for bem executado e bem travou aqui para mim de novo, Isa. Travou? Aí, voltou. Pode continuar. O clareamento interno, ele pode sim ocasionar danos à estrutura dentária e danos irreversíveis. Por isso que o exame clínico é fundamental, o exame radiográfico também é imprescindível e analisar aquela questão de colocar o fotopolimerizador para você ver a estrutura dentária, tá? O clareamento externo, mesmo o clareamento com luz violeta, a técnica híbrida, se você utilizar um peróxido de baixa concentração, você não vai trazer danos para o dente. Mas se você entrar direto com 35%, por exemplo, você pode trazer danos a longo prazo para aquele esmalte. A luz correta também, né, Isa? Hoje a gente estava até discutindo no grupo das lives lá ontem. Eu estava conversando, falando justamente isso, né? A diferença das luzes. As pessoas não têm noção do que um foto ou uma luz azul, né? Um LED azul, ou enfim, outras luzes aí podem aquecer o dente. Então, assim, tem estudos assim de fácil acesso para vocês verem aí aos montes sobre o aquecimento, né? Com essas ativações aí. Com no meu grupo do Telegram ontem, Marília, eu coloquei um artigo. Na verdade, é uma revisão de literatura, tem mais de 130 páginas, é muito completo. E ele dá vários exemplos para nós do que pode danificar o esmalte e os tecidos dentários. E um dos tópicos da revisão é justamente quando a gente utiliza uma fonte de luz inadequada. Quando ela causa um aquecimento, o dano ele é irreversível. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o equipamento.
Com certeza. E a gente explica isso diariamente, né? Muitas pessoas às vezes não entendem o processo e até puxando um gancho para terça-feira que vem, a gente vai falar sobre a ação da luz violeta. É um tema que a gente já abordou várias vezes aqui, mas é ainda muito frequente a quantidade de dúvidas referente a ela. E tem um pessoal novo aí chegando também. Então a gente vai fazer mais uma live terça-feira que vem, às 19 horas, falando sobre a ação da luz violeta. E é muito importante que vocês aprendam esse processo todo, porque quando vocês entendem o mecanismo de ação das coisas, né, fica tudo mais simples, né? E o diagnóstico fica muito mais simples, né? A escolha do melhor tratamento fica muito mais simples consequentemente, o tratamento muito mais seguro, né, Isa? Com melhores resultados. E você consegue vender o clareamento se você conhece como ele funciona. Você vai conseguir tirar todas as dúvidas. Como que você vai trabalhar com um protocolo que você não sabe o que ele está fazendo com o dente do seu paciente? Você não pode falar que simplesmente ele está clareando, mas como ele clareia? Por que ele é diferente dos outros? Por que ele é melhor? Eu preciso entender esse mecanismo de ação para poder vender. Com certeza. Quanto tempo entre uma aplicação e outra? De hiperborato, que é o clareamento interno, o intervalo tem que ser de 7 dias e no máximo 10 dias, tá? Não pode ultrapassar esse período. E do clareamento externo, clareamento com luz violeta pela técnica híbrida, o intervalo pode ser também uma vez por semana, uma vez a cada 7 dias, ou uma sessão a cada 48 horas, tá? O ideal, se o dente for muito amarelado, tiver muito pigmento e esmalte bem denso, eu faço 2 sessões por semana, com um intervalo de 48 horas de externo. E troco uma vez sempre, regra. Uma vez por semana o interno. Não posso trocar mais que uma vez, porque tem um ciclo ali para fazer dentro do dente, tá? Perfeito. O doutor Sérgio está perguntando se aumentaria o risco de fratura. Eu acho que, de repente, da luz errada, será? Ou não, do perborato. Do perborato da troca? O perborato, se você utilizar em excesso, ele desidrata muito o esmalte. Então, pode sim. Por isso que eu sempre bato na tecla do correto planejamento. Tá? Porque se você não fizer um correto diagnóstico e planejamento, você vai levar o dente a diversos problemas irreversíveis, como a fratura, e pode acabar até em implante. O doutor está perguntando, quando coloca o perborato com a bolinha de algodão, não tem risco do produto misturar com o sieve na hora de fechar o dente? Não, muito difícil, porque você vai esperar o sieve. O cimento de ionômero de vidro, né, restaurador, que eu gosto muito de utilizar ali na embocadura do canal, ele é fotopolimerizável, né? E depois que ele acaba endurecendo ali, que você aguarda o tempo de presa do material, que ele endurece, você não vai misturar uma coisa com a outra. E se você não tiver muita habilidade de trabalhar com ionômero de vidro, a resina Flow é uma das melhores, assim, para você poder colocar na embocadura. Porque você vai direto, ela vem numa seringuinha, como a barreira gengival. Você fez aquela abertura, você já coloca ela dentro do dente. Ela tem um espalhamento muito bom. Você fotopolimeriza e pronto. Não tem risco de extravasar. Perfeito. Doutora Estela está perguntando o que você acha do material clareador que vem na seringa? Na seringa? O superendo. Na seringa, qual que é o problema? Eu acho que eu acabo perdendo muito produto. Eu não gosto de ter que colocar o clareador logo em contato ali na embocadura, porque você não está visualizando ali, diferente da resina, que ela é mais densa, que ela tem mais corpo, o clareador ele é mais translúcido, mesmo os que tem cor. Então, você não vai conseguir dosar a quantidade certa. E aí, ele pode extravasar para fora do dente. A hora que você for fechar, ele pode extravasar e absorver um pouco a bolinha de algodão. Enfim, eu não gosto muito, porque acho que tem muito desperdício de produto. O perborato de sódio, em pó, você consegue manipular exatamente a dose. E ele dura muito mais tempo. Muito mais tempo. É um produto que, assim, mesmo eu utilizando com muita frequência no consultório, eu sempre preciso ficar atenta da data de validade dele. Porque eu compro uma vez e ele chega a durar mais que 1 ano, muitas vezes. Isso é uma dúvida muito frequente em relação ao clareamento externo também, né? Aos géis. Eu acho que eu falei isso aqui, não sei se foi na live, mas é muito importante que esses produtos que são manipuláveis, a gente tem que pensar que eles são in natura, né? Eles são produtos ali que vão ser misturados na hora, que vão ser preparados na hora, né? E isso é muito bom, porque ele garante a qualidade. Por mais que o fabricante fale na caixa, existe um percentual de oxidação natural. Sim. Então, você garante a eficiência a maior eficiência
né, no produto que você está oferecendo ali para o seu paciente, né? Porque você vai misturar, além do desperdício todo. Então, me perguntam muito isso. Por que o gel da Laser Smile não vem em seringas automisturáveis, etc. É por isso. Né? A gente acredita não só porque rende muito mais o produto, você dosando e fazendo a quantidade correta, como você também pode medir, né, e a espessura que você gosta mais de trabalhar. Tem gente que gosta de mais espesso, menos espesso. Então, você consegue controlar isso com o ativador. E você também garante que a pessoa tenha aquilo ali mais fresquinho, falando vulgarmente, porque você tá misturando ali na hora, né? Então, você não vai ter aquela perda de oxidação que vai acontecer quando já estão misturadas. Porque vai depender da posição que você guarda aquela seringa, se você Também. guarda ela com refrigeração ou não. São vários fatores. E todo produto clareador, independente dele ser um gel externo ou ser interno, como o Superendo, por exemplo, ele precisa de refrigeração, né? Então, você não pode deixar ele exposto ao calor. E mesmo dentro da refrigeração, se ele está mesmo misturado, como a Marília falou, ele vem pronto, a oxidação é certeza absoluta que vai ter. Então, por mais que ele fique ali, você use ele sempre, não tem como você misturar ele de novo, né? Ali dentro. Ele vem naquela seringa lacrado ali. A chance dele não ter o mesmo desempenho é muito grande. Então, eu sempre prefiro. E como você falou, Marília, da Laser Smile, eu sempre recebo muitas perguntas de para quantos pacientes dura a caixinha. Isso é muito relativo, tá, gente? Porque a gente tem tamanhos de dentes diferentes, exatamente como a Marília falou, a espessura do gel que cada um gosta de trabalhar. Eu não me baseio a caixinha que dura de 3 a 5. Às vezes, dependendo do paciente, eu uso até mais a caixinha. Né? Eu consigo usar mais vezes o produto, porque eu gosto de poder dosar exatamente o quanto eu quero, né? Do que usar quantas vezes eu já não trabalhei com seringas automisturáveis ali, que eu acabava perdendo mais da metade da seringa e do produto. E queira ou não, você tá acabando jogando dinheiro fora. Você não consegue reaproveitar aquilo. Nem é confiável você reaproveitar depois que misturou e também não é ideal, porque a gente pode ter contaminação cruzada e tudo mais. E o manuseio também é muito mais simples, né? Quando você faz no potinho, você consegue ou com a espátula, ou há quem prefira os pincéis, né? Enfim, é muito mais sutil o movimento, né? Do que é feito na ponta da... Você sente a textura que você quer, né? Exatamente, você consegue dosar isso muito melhor, né? E inclusive evitando desperdício de novo, né? Aliás, precisamos pensar nisso, né? Em tempos de IPIs exagerados, a gente precisa sempre pensar em diminuir custos, né? Eu ia falar alguma coisa, esqueci, gente. Hoje eu tô assim, meio aérea. Eu queria falar com um monte de gente veio falar para mim, perguntando do curso de clareamento e tal. Gente, eu vou deixar para vocês. Ainda não tá na hora, esperem. A gente vai falar, tá? Eu vou avisar no grupo das lives e a gente vai avisando aqui no Instagram também. Vamos avisar em todos os lugares, tá? A Isa vai continuar a série de lives, né? Isa, do que tem a live amanhã mesmo, Isa? A gente tem mecanismos, vamos falar basicamente de tudo que a gente tem até quarta-feira, porque senão o pessoal vai achar que é só amanhã, tem que acompanhar até semana que vem. A gente vai conversar sobre mecanismos de ação do clareamento, mecanismos de ação da luz violeta, os desafios, eu posso ou não consumir corante em todas as técnicas, ou só na luz violeta, ou eu não posso consumir corantes. Vai ter uma live muito legal na próxima segunda-feira, Marília, que a gente vai falar sobre a associação do tratamento ortodôntico no uso de alinhadores invisíveis, como o Invisalign, por exemplo. Se eu posso fazer tratamento de clareamento nesses pacientes durante, porque o Invisalign ele vem ganhando muito espaço nos consultórios. O nosso paciente hoje ele não quer mais utilizar bracket, né? Ainda mais a gente que trabalha com estética. E a dúvida do paciente do dentista é: eu posso fazer clareamento? Então, a gente vai conversar sobre tudo de clareamento que vocês possam imaginar. Até quarta-feira. Então, eu não vou ficar dando muito spoiler. Eu quero que todo mundo acompanhe. Eu sempre estou colocando no grupo no Telegram, estou colocando nos stories. A gente deixa um resuminho. E eu sempre disponibilizo um artigo daquele tema que eu conversei no final da live lá no Telegram. Show de bola. Gente, conteúdo gratuito, entendeu? Disponível de alta qualidade. Então, fiquem atentos, né? A gente está aqui
para realmente acrescentar, né, e melhorar essa odontologia aí, cheia de educação e cheia de projetos legais aí para enriquecer todo o trabalho, né? Acho que agora, mais do que nunca, é a hora de arregaçar as mangas e vir com uma concorrência assim fervorosa, né, para atacar e virar o jogo aí dessa crise toda, né, nesse período, né? Graças a Deus, os dentistas estão todos trabalhando, eu fico super feliz, porque eu vejo que quando a live aqui não tá batendo 50 pensões, tá todo mundo no consultório, não tem problema, vai ficar salva para vocês aqui. Porque a gente tem que pensar assim, Marília, o clareamento bem feito, bem executado, bem planejado, é um tratamento de baixo custo para o cirurgião dentista. Mesmo ele utilizando equipamentos inovadores, o melhor material, ainda é de baixo custo. A gente tem muitos tratamentos odontológicos com custo muito alto. E a gente precisa recuperar a receita do consultório, né? De todo esse tempo parado. E o clareamento é uma excelente alternativa para conseguir recuperar o faturamento. Mas por isso que ele tem que ser bem feito. Porque se ele não for bem feito e bem planejado, é tiro no pé. Com certeza. E entra naquela coisa que eu falo para vocês sempre na área comercial, na dor, né? Então, qual é a dor desse pessoal aí vindo dessa pandemia, desse isolamento? É justamente recuperar a autoestima, que muito processo de depressão, de isolamento, enfim, né? Essas crises todas que a gente vai tendo, muita gente ganhou peso, se descuidou, né? Enfim, então essa retomada da autoestima vai vir com tudo daqui para frente, né? Já está vindo, o pessoal já está. Eu meço muito isso pela quantidade de gel vendido na fábrica, né? Eu vejo quando isso acelera. Então, isso vai vir com tudo daqui para frente. Então, estejam preparados para isso, para dar o melhor atendimento, fazer os melhores protocolos, os melhores resultados para vocês venderem muitos clareamentos como a Isa, que vende aí, gente, uns 30 clareamentos mês, viu? Tá dando aquela conta lá de... Não, e eu conversei, você sabe, né? Que eu fui tirar a prova, viu, gente? Eu vou contar aqui agora um spoiler, um segredo dos bastidores. Eu conversei com a Dani, que é lá do Instituto VG, né? Que é onde a Isa trabalha, né? Aliás, incrível, o Instituto VG é incrível, um lugar lindo, maravilhoso, cheio de tecnologia. Quem pessoal de Bauru aí tem que ir visitar lá, que é sensacional, né, Isa? É uma grande referência lá. E a Dani me confirmou, gente, esses dados aí de mais de 300 clareamentos ano, tá? Isso não é fake, isso é real. Como pode, a gente não sabe, a Isa tem que contar o segredo aí. Exatamente. É por isso, assim, na verdade, o que acontece? A gente quer sempre bater essa meta, mas eu não tenho tempo hábil para conseguir atender todo mundo, né? Então, a gente estava brincando semana passada. Será que a gente bate 500 esse ano, mesmo com a pandemia, bate 500? Falei, gente, para bater 500, assim, eu tenho que trabalhar até meia-noite, porque não tem como. Com um monte de coisa para fazer. E, gente, isso é verdade. A demanda aumentou absurdamente. E de estética foi gritante, assim, gritante mesmo a procura. Eu comentei com a Marília coisas assim que eu jamais imaginava. Harmonização, clareamentos, pacientes que tinham feito consulta inicial no ano passado até voltaram de monte para fazer clareamento e desesperado por horário. Né? Então, vocês precisam saber executar. Porque sabendo executar, a gente deslancha assim facilmente. Acho que deu uma trava. Oi? Voltou. Doutor Diego tem mais umas perguntinhas aqui. Vamos responder um bate-bola rapidinho, Isa, só para a gente conseguir atender todo mundo, que já está acabando o nosso tempo. A espessura do gel sobre o dente, ele influencia no resultado, Isa? Influencia. E influencia em dois fatores. Primeiro, a questão de sensibilidade. Se você ficar colocando excesso, você pode causar sensibilidade. E você deixar uma camada mais fina, a luz vai ter uma facilidade muito maior de penetrar no dente. Então, você vai ter um resultado mais rápido. Nada de excesso. O excesso ele pode atrapalhar. Então, uma fina camada que cubra toda a vestibular é o necessário. Perfeito. A doutora Estela está perguntando, quando termina o clareamento externo, devo deixar o hidróxido de cálcio para neutralizar o produto? Não precisa, Estela. Eu sempre gosto de fazer a limpeza daquela cavidade depois com o soro fisiológico, tá? Você passa o soro fisiológico, você lava o dente várias vezes, certifica que não tem mais nada ali. Depois que ele estiver bem seco, aí eu dou andamento para a restauração desse dente, para poder fechar. Mas não há necessidade de você colocar algum produto como hidróxido de cálcio para neutralizar ali. Porque depois de 7 dias ele acaba perdendo o efeito.